Fala galera, tudo bem? Bem-vindo ao Tal Quântico. E aí, Marco? E aí, Rafa, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Gratidão mais uma vez por fazer parte dessa família cósmica. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre família, né, também, né, Rafa? Nós escolhemos um tema muito legal. Rafael deu essa grande ideia. Nós vamos falar sobre ancestralidade. Mas antes de nós falarmos sobre essa abordagem, essa questão, você que já é inscrito no canal, deixa aquele like aqui, né, para fortalecer, para o YouTube entender que a informação que está sendo passada é legal, uma informação que as pessoas gostam. E você que não é inscrito, por favor, faça o seu papel ali, clique na bolinha de inscrição ali, se inscreva no canal, deixa o like também, comenta, tá bom? Compartilha com seus amigos, para que mais pessoas possam ver e a gente crescer no nosso canal, vocês também, e crescer no conteúdo e alcançarmos mais pessoas, tá bom? Gratidão. E hoje nós vamos falar sobre Bem, ancestralidade, né, Rafa? é um bom recado também passar isso para o pessoal, Marco, que é a questão de ajudar a gente no canal, porque a gente quer melhorar também o nosso maquinário, né? A nossa Sim, com certeza. material que a gente usa, né? Um cenário legal. Então, isso aí ajuda bastante para que tenha esse entretenimento também de ser um bom vídeo, né? De ter uma boa qualidade. Isso aí é importante. A gente está fazendo aquilo que a gente tem na mão, então já é o primeiro passo. E aí, com a ajuda do pessoal, com certeza vai ajudar bastante. Sim. Agora, e entrando nesse assunto, né, que eu até puxei para o marco da ancestralidade, que essa semana me veio muito isso, uma experiência que eu vou contar. Eu tinha ganhado um pote de feijão de uma amiga e faz um tempo já que eu não como feijão assim, sempre, né? Não como sempre. E aí eu fui montar um prato de arroz, feijão, um ovo frito, assim, e aí de repente veio assim, monta um prato para mim. Olha que Eu legal. falei, monta um prato para mim, né? Aí eu peguei e eu falei, bom, vou montar, né? Espiritualmente a gente já vai entendendo algumas coisas, aí eu falei, tá. Montei um prato de feijão, coloquei no meu altar lá, o garfo e a faca, e falei, ó, faça boa refeição, né? Aí depois eu fiquei pensando, falei, quem será da minha família que está com vontade? Quem dos meus ancestrais devem ter ficado com vontade de comer um arroz, feijão com ovo frito, farofa, um tomate, sabe? Isso me tocou bastante, sabe? Porque às vezes a gente esquece, né, de que nossos ancestrais nos trouxeram muito dos hábitos que nós temos, né? Muito dos nossos padrões, dos nossos pensamentos, né? E é tão bonito quando a gente pode cultuar eles de alguma forma, né? Nem que for fazer uma oferenda. Eu ofereci Sim. aquele prato para aquele ancestral, sabe? Que eu ouvi assim, ó, faz um prato para mim. Eu falei, meu, só pode ser um ancestral meu que ficou com vontade de comer uma coisa que às vezes há muito tempo não come e poderia ser o prato preferido dele, arroz, feijão com ovo, tomate, farofa. Então, talvez a gente também tenha essa cultura atual nossa que se separou, né, dos ancestrais, né? Trouxe uma separação de tipo assim, quem são essas pessoas, né? É alguém já que morreu, não existe, não tem vida, né? Então, é, quando a gente começa a se conectar, pelo menos para mim está sendo bem interessante desde que eu comecei esse processo de conexão com os meus ancestrais, quanto me conectou mais assim a uma raiz, né, a uma história, a história da humanidade, ao quanto eu pertenço a esse planeta, né, ao quanto eu pertenço à história desse planeta, porque eles também fazem essa história, e eu vou ser uma continuação também dessa história, né, Marco? Sim, sim, com certeza. E essa questão que você falou de oferecer o prato de refeição aí, eu achei interessante e eu recordei de algo aqui que, assim, usando a teoria encarnatória, né, vamos dizer assim, vamos usar a teoria porque nós não somos donos da verdade, então nós não estamos aqui para afirmar nenhum tipo de crença ou religião, nós estamos passando informação. Mas usando a teoria reencarnatória, né, que muitos centros espiritualistas abordam, pode fazer uma ponte aí, vamos supor, entre não, vamos usar esse nome, um Rafael que viveu em outra vida, né, uma vida Sim. passada, pode ser com outro nome, né, Joaquim, João, Pedro, Arnold, qualquer nome que seja, e ele tinha esses hábitos, e o Rafa só personificou essa energia que está no DNA dele mesmo, ou pode ser algum outro ente, algum espírito que
se aproximou ali e, ó, eu gostaria de... Ele ainda tem essa afinidade com a questão da matéria ainda, então ele gostaria de que você me convidasse aqui para a gente aprender junto, para eu passar meus conhecimentos para você. Eu achei interessante essa questão que você falou. E em relação à questão dos ancestrais, é legal porque na própria ciência tem essa questão aí que eles levantam, né, para fazer um mapeamento, chama mapeamento genético. Só que aí vai de laboratório para laboratório, né? Depende do banco de dados que determinado laboratório tiver. Se ele tiver um banco de dados, vamos dizer assim, mundial, né? Que eu acho que é meio difícil para eles terem todos os genes de todos os ancestrais que já passaram por essa terra, né? Eles vão ter daquilo que eles já descobriram, na verdade. Então, eles vão Sim. conseguir mapear isso daí de uma forma científica. Vão conseguir mapear da onde você se originou. Se você teve origem na Europa, se você teve origem na Ásia, ou se você teve origem na África, né? Esses continentes que estão um pouco mais afastados aqui do continente latino-americano. E você tem outra forma de acessar a ancestralidade que você Ô, Marco, trabalhou? é uma questão bem interessante, né? Que praticamente a gente é a resposta disso, né? Sim. Krishnamurti dizia isso, né? Você é o restante da humanidade. Então, é praticamente tudo que eu vivo é o padrão de comportamento da minha ancestralidade. Eu acredito que deve ser assim, muita sutileza da nossa percepção em tentar captar o que é nosso, talvez de essência, né, natural. Ah, eu vim para esse mundo, né, como um espírito, e aí é, tem o que eu já sou, a minha essência, e aquilo que eu vou ser, vai sendo carregado da minha ancestralidade. Então, às vezes é um momento sutil da gente parar, se observar e buscar essa percepção de coisas. Eu vou contar outra experiência hoje para vocês, que hoje é bem assim, acho que ancestralidade era o assunto mesmo. Eu fui na feira hoje comprar umas verduras e frutas e eu estava carregando uma bolsa e aí de repente, assim, eu me senti grávido. Eu era uma mulher grávida Olha que andando interessante. na... Mas foi muito, muito interessante, porque assim, eu só aceitei, sabe? Eu falei assim, bom, o que será, né? Imagina, ó, feira, que é uma coisa já antiga, né? Fazer feira na rua é uma coisa antiga. As mulheres fazerem feira também é uma coisa muito antiga. E aí isso, eu andando com a sacola, só que eu senti que eu estava grávida e era uma mulher. E aí até o jeito que eu andava era isso. O interessante é que eu percebi que as outras pessoas me olhavam com uma certa, sabe assim, uma certa com interrogação assim, tipo assim, é um rapaz ou é uma mulher grávida? Não que eu estava Hum, andando como se eu fosse exatamente, né, assim, empurrando mas a barrigona para frente, assim, né? não, mas a energia dali, dessa, e eu já percebi que então, assim, foi uma outra conexão que eu tive com uma outra ancestral que também já se fez esse mesmo padrão, e, né, então estava grávida, talvez na mesma época estava grávida, e por, né, tipo, primavera, né, então são conexões aí, e percebendo, não era eu não sou o Rafael, eu não estou grávida, não sou mulher, né, assim, não tem como ser eu. Então, eu sou uma parte minha, do meu DNA, da minha genética, da minha ancestralidade, já viveu isso, né? Eu já vim de uma mulher grávida, então é óbvio que está em mim, né? Só que a gente manifesta isso às vezes com uma sutileza, com uma percepção. Foi de repente eu estava com uma bolsa, como fazendo compra de feira, e aquilo me veio e aí eu deixei que vivenciasse. Falei, tá querendo vivenciar, querendo experienciar aqui, que pode ser o arquétipo da mãe, pode ser o arquétipo da mãe. Mas pode ser meu ancestral vindo, falou, eu já vivi isso. Nossa, já fui muito em feira comprar. Então, talvez a gente só precisa perceber que existe já na vida da gente essas energias ou essas histórias e a gente precisa ter essa delicadeza de falar, esse comportamento aqui é de quem, né? Talvez não Uhum. seja uma coisa assim, né, Marco? Não sei como Sim. que... Pode ser, isso daí pode ser também uma mediunidade ostensiva também, né? Aí vale pesquisar um pouco a fundo sobre isso daí. Mas hoje não é o tema, né? Mas falando Vamos de marcar isso ancestrais, aí. assim, ó, o que que nós podemos falar sobre a ancestralidade? Ancestral, o que que é? Vamos colocar ali, nós podemos colocar nos laços familiares. Pode ser a sua família biológica, entendeu? Pai, mãe, avô, bisavô, tataravô, e etc. E vai, mas tem que fazer uma árvore genealógica e descobrir
quem foram seus ancestrais biológicos, né? Ancestrais do coração. Pode ser aquelas pessoas que você tem afeto, entendeu? Sabe aquelas pessoas que você criou um afeto? Acabam se tornando seus ancestrais do coração também. Os da terra, que foi o exemplo que o Rafa usou. Pessoas que já passaram por aqui, aqueles seres que já passaram por aqui. Então, eles deixaram um legado para a gente, né? Então, o mínimo que nós podemos fazer hoje é respeitar. Respeitar, indiferente se você gostou da atitude deles ou não, pode ser que deixaram uma história dentro do seu genoma, do seu gene ali, e você vive essas crenças ainda, né? E a única coisa que você deve fazer é respeitá-los, porque eles agiam conforme a consciência que eles tinham no passado. Outros ancestrais que nós podemos usar como exemplo, que, assim, na opinião do Marco, deram um bom exemplo, né? Foi Buda, Jesus, Krishna, e entre outros aí que trouxeram um grande, Lao Tse, trouxeram um grande ensinamento para a humanidade e deixaram um baita legado aí para quem quiser dar saltos e saltos de consciência, né? Evoluir cada vez mais nessa questão da consciência. E é legal porque na questão dos ancestrais, existem formas de você se reconectar com os ancestrais. Existem, vou chamar de trabalhos específicos, onde você consegue fazer uma reconexão com seus ancestrais. É um trabalho que eu acho que é fantástico, que eu recomendo que todos deveriam fazer pelo menos uma vez na vida, ter o conhecimento em relação a esse trabalho, é o trabalho espiritual xamânico, trabalho com xamanismo, que faz uma perfeita reconexão com a sua ancestralidade. Pela própria ritualística ali do trabalho, onde se tem uma fogueira, as pessoas utilizam incensos, palo santo, o cachimbo, que vem dos nossos ancestrais. A gente pode usar isso para falar, fazer um vídeo falando sobre o ritual do cachimbo, que é um ritual fantástico, né, Rafael? É E perfeito. o trabalho xamânico é uma das formas de você fazer essa reconexão com os seus ancestrais, porque você vai se remeter lá para o passado, realmente. Toda a ritualística que eles faziam, todo o sistema de crenças em torno daquilo. Um outro método é o rapé, também fruto do tabaco, né? A própria ayahuasca, que é considerado um enteógeno, que é uma planta fantástica, né? A junção de duas plantas, e você participando desse trabalho, isso daí é uma forma que eu estou usando como exemplo, que eu acho que é fantástico. Você participando desse trabalho num local adequado, um local preparado ali, com pessoas que já sabem, têm conhecimento do que estão fazendo, né? Então, vale fazer uma pesquisa antes, né, para saber o histórico, né, das pessoas, daquele próprio ambiente. E para mim, assim, é válido, entendeu? Eu acho que é interessante você fazer esse trabalho, porque você vai buscar uma reconexão e você sente aquela reconexão, né, com os seus ancestrais ali. Porque você senta e troca informação, um vai passando informação para o outro, acende o cachimbo. É legal fazer trabalho com indígenas também. Fantástico. A cultura deles é maravilhosa. É um baita do ensinamento. Você já teve alguma experiência, Rafa, com alguns indígenas? Eu tive uma vez, né, para tomar como que é o nome? A Jurema, muito interessante, Também é né? bom. Tive um ritual de ayahuasca também, né? Eu e o Marco nos conhecemos na roda de ayahuasca, foi muito interessante, Sim, sim, né? sim. A amizade já tem de anos aí, graças a Deus. É interessante você falar que essa questão, né, não só a ritualística, é como é a conexão com esses trabalhos da, né? Os trabalhos para mim xamânicos, eles não vão só na parte só espiritual, mas como matéria, né? Os trabalhos com as ervas medicinais, né? O trabalho com o cachimbo, que já também é uma outra coisa, o rapé, que também liga, é, tem a matéria, mas assim, faz uma conexão tão multidimensional, né, dentro dessas questões, Sim, é tão interessante, que usa a matéria para te conectar ao espiritual, mas não te desliga da matéria, te faz perceber que a matéria é importante, te faz se conectar às suas forças ancestrais da matéria,
da vivência da matéria que os seus ancestrais tiveram. Eu promovo também a mesma questão que você, assim, ó, quer fazer? Vai lá, experimenta, vivencia, passa pelo processo, né? Obviamente, busca um lugar que você sente à vontade, que sente que a energia é boa, que sente que está tudo certo. Você pode ir lá e se entregar, fazer esse processo de conexão com os seus ancestrais, de conexão, peça, né, para fazer essa conexão. É muito bonito, é muito profundo. A pessoa ela vai ter realmente essa conexão com a Terra, com o que é a vivência que o ser humano teve, né? E aí abordando o que você falou sobre Buda, aí eu vou entrar num outro fio assim que ele Buda fala assim que nós precisamos curar os nossos ancestrais, né? Os nossos ancestrais passaram por guerra, fome, miséria, por N situações e que ainda podem estar vivenciando isso nas suas encarnações, porque não existe passado, presente nem futuro, né? Sim, é verdade. Então, obviamente, eles ainda podem estar nesse processo de vivenciar a, as suas mazelas, né? E até tem assim a questão de depois que morre vai para o descanso eterno, né? Imagina quantos ancestrais meus podem estar dormindo. Eu preciso despertá-los. Eu nem vou opinar sobre isso agora, porque é um assunto polêmico, né? E não é o tema desse vídeo aqui. Mas você sabe que foi essa reflexão que me fez perceber que eu precisava despertar os meus ancestrais, porque eles estão, muitos deles, mas assim, né, se a gente for contar por gerações, cada 20 anos é uma geração, né? Sim, Quase isso, quase 25, 30 anos é uma geração. Então, se eu for contar nos últimos 6.000 anos que são de descanso eterno, eu tenho gente para acordar, hein? tem. Nós temos, Então, né, na verdade. sim, sim, mas eu falo que cada um, quando vai assumindo a sua responsa, né, cuida da sua, né? E eu acho legal isso, que a gente, pelo menos eu passo assim para as pessoas buscarem também, olhar para as suas responsabilidades, aquelas que assistem os vídeos, e fala, pô, será que eu cuido dos meus antepassados? Será que de alguma forma, alguma coisa na minha vida também não flui porque eu não cuido daquilo que vem para mim? Porque você está vendo uma energia lá do passado, entre aspas, para mim, que energia é essa que está vindo? Está vindo energia limpa, pura, né? Sem guerra, sem fome, sem miséria? Ou está vindo uma energia só assim, tipo, do karma que eles passaram, que eu também criei, que todo mundo criou junto, sabe, ali? E o que que eu estou fazendo com isso, né? Algumas religiões que têm focos muito de prioridade de cuidar disso, sabe, Marco? Algumas religiões, como a Sextinoe, a messiânica, elas têm muita prioridade de cuidar dos antepassados, que é sempre fazer oferenda, sempre cuidar, né, acender vela, acender incenso, fazer oração em nome do antepassado, tentar lembrar do antepassado, do dia do falecimento do antepassado, porque o antepassado ele te trouxe uma história, ele te trouxe conhecimentos que não foram só os negativos, obviamente. Sim, Muitos conhecimentos assim de cada vez superar mais, né, que é o que a humanidade está fazendo, mesmo sendo a uns passos um pouco lento, nós estamos num caminho de evolução, graças a Deus, graças a eles também, né? sim, é verdade. As pessoas precisariam entender um pouco dessa parte que quem está nos ajudando, além de Deus, é os nossos antepassados que vieram superando cada vez muitas situações difíceis, né? Sim, e vai acontecer com nós também, né? Com nós todos, porque um dia alguém lá na frente vai falar, ó, meu antepassado, o Rafael Lima, tal, 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 ele fez isso, ele já trabalhava com isso, ele ajudou nessa questão, meu antepassado Marco Amaro fez isso. Então, em algum momento você vai ser recordado, assim, igual eu citei exemplos aqui de antepassados nossos históricos aí, de Buda, Jesus, Lao Tse, Krishna, né? Alguns são avatares, mas eu acho legal, dar esse exemplo também. E o Rafa citou essa questão de deixar, né, essas crenças virem, e você percebe no dia a dia. Às vezes você não precisa passar por um trabalho espiritual ou fazer uma terapia para alguma terapia que dá para utilizar para acessar os ancestrais é uma constelação familiar. É um trabalho bem árduo, bem elaborado ali, e eu já tive relatos de que dá excelentes resultados. Outro também que eu pesquisei foi o mapa astral. Também já
Eles falam que tira uma fotografia do momento do seu nascimento ali e consegue falar, né, quais foram os seus antepassados, qual que é a sua missão de vida, e assim vai prosseguindo, né? Eu acho bem interessante. Mas essas questões aí que nós colocamos foram questões anímicas, né, da questão espiritual, porque não é de cunho científico, então é, é muito ligado à questão das crenças, né? A não ser quem teve experiências com isso, então já não puxa muito para esse lado, né? Uma pessoa já vivenciou aquilo, então ela sabe que é verídico, que dá resultado, É, né? Não tem contra fatos, não há argumentos. E, e a outra que nós falamos foi a questão do mapeamento genético, que é uma forma é, científica de você entender essa questão dos seus ancestrais. E o que o Rafa utilizou ali como exemplo de você curar os seus ancestrais é legal também, porque se você for uma pessoa analítica, né, que faz autoanálise ou é, passa por algum processo terapêutico, você vai percebendo que muitas crenças suas deriva dos seus ancestrais. Até mesmo se você começar a observar no seu seio familiar ali, você vai começar a observar que algumas atitudes suas derivam das crenças que seus pais ou cuidadores passaram para você. Às vezes eles não precisaram nem falar, ó, faça isso. O próprio exemplo deles de viver já foi já foi imprimindo aquela crença dentro de você. E pode ser uma crença que te dê resultados positivos ou pode ser uma crença que te dê resultados negativos. E por ora, esses mesmo cuidadores, seus pais, eles também tiveram essa impressão de crenças, né, dos pais deles e os pais deles dos pais deles que são seus bisavós, etc, etc. E cada um foi passando de geração para geração. Então, é necessário avaliar, talvez um comportamento lá no passado de um ancestral seu era legal para aquela época, né? Mas hoje já não faz mais sentido fazer determinado comportamento. Então, aí que é legal investigar a crença e mudar. Você vê que nós estamos falando de ancestralidade, mas mesmo assim ainda nós voltamos para a questão das crenças, que é um assunto que nós falamos bastante aqui também, né, Rafael? pode ser bem interessante que você colocou esses pontos, Marcos, que eu gostei bastante, que é assim, se cientificamente você não acredita em encarnação, né, ou em um mundo espiritual, cientificamente você vai, pelo menos vai saber a sua história, Sim, de onde a sua linhagem vem. verdade. Sabendo de onde a sua linhagem vem, você vai ter mais ou menos uma base por período, o que que eles viveram. Melhor ainda, você já vai saber que história cada um viveu, e aí obviamente, você vai saber as suas crenças. Então, assim, é tanta coisa conectada, né, Marco? Assim, a pessoa até pode retirar a parte espiritual, porque às vezes ela não quer se interessar por isso. Mas se for colocar nessa parte científica, é muito fácil, pelo menos você vai descobrir a história, vai descobrir o que eles viveram, os padrões, o que aconteceu, e você vai ver se aquilo está refletindo em você. Nossa, se você conseguir, a pessoa conseguir solucionar isso, meu, já tá de bom tamanho, porque ela já entendeu pelo menos uma parte, tipo, compreendeu, né, que a história dos antepassados foi o que pôde viver, foi o que pôde acontecer, e compreender, curar, sabe? Já é um grande salto para uma pessoa que conseguiu olhar para a história da sua família, assim, né, vendo, e principalmente também pela questão do preconceito, que eu acho que é bem legal essa parte. Imagina a pessoa uma pessoa branca e vai ver a sua linhagem tem origem na África. Sim, eu já vi, eu Então já aí ela vi, eu pelo já menos vi vai. fatos históricos que comprovaram isso Sim. daí. Uhum. Então, Marco, já fica pelo menos em algum nível, a pessoa já começa a ter saltos de consciência e assim, como que eu vou julgar, né? É, o candomblé, sendo que a minha origem veio da África. E aí depois uma parte virou judeu, e aí a pessoa não gosta de judeu. Então, quer dizer, meus ancestrais foram judeus, meus ancestrais foram negros, meus ancestrais passaram, sabe? E aí já traz para a pessoa uma percepção um pouco diferente da realidade, né? Que nem tudo é assim, eu sou branco e loiro agora, e, e excluo toda a outra história, né, que existe Verdade. por trás das nossas costas, vamos chamar assim, existe uma outra história que é gigantesca.
incomensurável. Se a gente for colocar só de uma história contada da humanidade que é 6.000 anos, né, assim, registrada, é, eu não conseguiria nem fazer a conta para vocês, porque teria que fazer 20 vezes os 6.000 anos, né? Sei lá, 20, porque cada geração é 20. Então, aí você vai contando 6.000 anos, que nasce 20, nasce um cada 20 anos. Gente, é muita gente que passou, que se casou e casou para lá, casou. Então, não dá para a gente também generalizar, por isso que os ancestrais são importantes nessa questão, porque eles vão trazer também a percepção de que nós somos parte do mundo de uma forma conectada, nós somos um, porque existe isso, está tudo muito tá tão próximo que não dá nem para assim, se você não tiver essa percepção, ó, eu que sou seria tipo, eu tenho descendência de negro, tem de índio, tem de espanhol e tenho de caucasiano. Então, assim, como que eu vou julgar o negro, o caucasiano, o africano, sendo que está em mim? Tá aqui na pele, ó, não tem nem como eu escapar, sabe? Então, Verdade. pelo menos atrás, né, se eu olhar para isso, como o Krishnamurti fala, eu sou o resto da humanidade, então, peraí, o que é que tem aqui em mim que está tão conectada com tudo isso? Eu acho que já traz para a gente um pouco de compreensão e compaixão para as outras atmosferas, né, Marco? Sim, sim, sim. Faz todo sentido. Eu me lembrei de algo aqui, né? Em relação ao que você falou dessa questão do preconceito racial aí, né? Preconceito com Uhum. outras raças, né? E outras etnias também. Imagina que a humanidade, ela tem essa questão de olhar para a cor da pele do outro e emitir um preconceito em relação a isso, discriminar. Aí você percebe o nível de consciência que o ser humano está hoje, de, cara, limitado para até conhecer, vamos supor que existisse outras raças fora da Terra, né? Raças de essas extraterrestres. Será que a humanidade já estaria apta a conhecer esses outros seres? É uma possibilidade aqui, a gente colocou aqui. Então, imagina, se está brigando para elaborar essa questão das crenças, né, e crenças raciais, né, de paradigmas terrestres aqui com os próprios humanoides, vamos dizer assim, imagina se fosse aberta essa questão da existência de raças extraterrestres. Então, será que a humanidade estaria preparada para esse tipo de contato? Lógico, eu abri um outro campo, né, de pensamento aqui, mas Mas seria bem interessante, Marco, só para deixar. E se nós já somos partes incluídos de um gene alienígena, né? Vamos levantar essa pulga aí. tem estudos que falam sobre isso aí, viu, Rafael? Tem alguns cientistas aí que batem aí. Lógico, né, no meio científico, é, nós sabemos que existe aquela, vamos chamar de panelinha ali, né, que eles vão passar o conhecimento que eles querem e que vai servir determinados egos ali, né, para não dar nome aos bois, né, porque às vezes o nome do Uhum, importa muito aqui nesse sim. planeta. Mas em relação a essa questão da ancestralidade, para a gente não fugir, é basicamente isso que nós falamos, né? Cara, é uma experiência muito legal quando você tem essa reconexão com os seus ancestrais e quando você é, faz o processo, né, dos trabalhos ali que eles faziam. Então, você acaba se reconectando, né? E uma forma de você elaborar, igual o Rafael citou, você conseguir limpar essas crenças. O meu cachorro está latindo aqui. Uma forma de você limpar essas crenças é você identificar quais são as crenças que você percebe que havia, que estão em você, que você identificou no seu pai, na sua mãe, no seu avô, nos seus cuidadores ali. Então, uma forma de você ir vendo quais são as crenças que você pode modificar para poder limpar isso também, né? Ajudar de certa forma, não só ajudar você, porque você vai acabar rompendo um ciclo ali, né? Que talvez estava trazendo malefícios até para as pessoas que já fizeram parte do seu passado, né, Rafa? Ô, Marco, eu vou entrar no nosso querido professor que sempre dá uma expansão para nossa mente. Ele fala assim: se imagina que há 6.000, você imagina que as suas, não só, ele fala, né, as suas muitas vidas atrás,
você lá fazia sacrifício humano, né? Lutava nas guerras, matava. Esse ser é o seu ancestral, né? Eu mesmo, mas meu ancestral, Sim, né? De certa, a gente nasce realmente dentro das mesmas famílias, talvez de linha sanguínea. Eu já tive uma reflexão sobre isso, que é assim, vamos dizer que há 5.000 anos eu nasci na Índia e aí a minha linha sanguínea vem vindo, passa lá pelos continentes, né? Vai viajando, eu vou nascendo dentro de alguns campos dentro disso. Aí eles vieram aqui para o Brasil e aí eu nasci, né? Nasci aqui no Brasil. E aí, só que essa linha sanguínea continua desse ancestral meu, que sou eu mesmo, e por quê? Porque eu preciso pagar o meu karma de mim mesmo, né? Entende? E aí eu preciso acertar essas contas com aquele ser que fez. Eu preciso me arrepender daquilo que ele fez, porque sou eu mesmo. Ainda sou eu mesmo, mesmo tendo os meus ancestrais que também precisam, que também receberam muita lavagem cerebral, receberam participaram de muita guerra, fizeram muitas, né, atrocidades. Eu enxergo hoje com isso assim, eu preciso resolver isso. Eu preciso, pelo menos no meu ser, né? Eu não sei o que vai acontecer lá no passado, mas no meu ser, hoje eu entendo que eu quero resolver isso com eles e tentar enviar lá um raio de luz para que cure esses ancestrais, porque aí tudo que vai volta, né? Não existe passado, presente nem futuro, então qualquer emissão de luz para qualquer canto tá jóia. Então eu estou colocando esses pontos para as pessoas pelo menos refletirem sobre, né? Falar, será, né? Será que tem essa possibilidade? Para mim, talvez, né? Funcione, porque eu acho que é uma porta de abertura para mim, né? Tentar curar alguma coisa que eu mesmo fiz ou o meu ancestral fez, não importa quem foi, mas desde que isso seja solucionado, que traga mais benefício não só para minha vida, como minha vida futura, para o que eu vou fazer, né? Porque tudo que a gente também faz nesse mundo, a gente tem aquela ponderação se está causando bem ou se está causando mal, né? E é um mal, assim, a gente está querendo só, né, colocar nessa dualidade, mas que assim, se eu estou fazendo outro sofrer, não é uma coisa boa, né? E uhum, aí, se eu estou fazendo bem, então, talvez esses padrões, é bom quando você enxerga, vamos dizer, né, eu, Rafael, fui lá e fiz uma guerra e matei não sei quantos mil. Eu preciso curar isso. Eu não quero mais caminhar tanto com essa dor, com esse karma, mas e quero seguir aqui em frente com uma nova possibilidade, com uma nova vivência, né? Então eu preciso também trabalhar essas coisas. É uma visão que, para mim, funciona e aí estou passando para as pessoas, pelo menos, terem alguma percepção, uma expansão, talvez, que funcione. E tem uma outra coisa que eu só queria colocar para passar para o Marco, é que tem uma meditação que eu aprendi, que ele diz assim, você quer alguma coisa, você fecha os olhos, se coloca nessa situação e você agradece os seus antepassados que aquilo está acontecendo. Tipo assim, eu quero que chova. Eu fecho os olhos e imagino a chuva caindo, literalmente me molhando, eu estando molhado da chuva, os pés na lama, e agradeço aos antepassados porque eles é como se fosse uma memória que a gente acessa, sabe? De tudo aquilo, ó, tipo, se ele vivenciou a chuva e ele viveu lá, né, naquela energia do passado que vem para o futuro, né, de forma que a gente só está colocando para elaborar, dentro de mim existe a sensação de vivência da chuva, sabe? Então aí é uma forma da gente falar, pô, eu fecho os olhos, algum ancestral meu viveu ou rico, ou pobre, ou iluminado, alguma coisa. Então é uma dessa meditação que eu aprendi era isso. Talvez alguma coisa já tenha na sua vivência espiritual ou dos seus antepassados e você pode tentar acessar fechando os olhos e vivendo aquela cena e agradecendo eles. Eu achei bem interessante, Marco. sim. Eu vou só, para a gente não estender muito, né? Eu vou Sim, só falar uma técnica que o Rafa falou. Tem uma técnica que você pode utilizar para curar o seu antepassado. É uma técnica válida, requer um trabalho ali para você poder fazer, e é o que nós falamos no começo. Você vai fazer esse processo meditativo ou mesmo em vigília, só que em vigília acho que é um pouco mais complicado. Mas meditativo, você vai entrar em estado de ponto zero, vai entrar no estado de meditação profunda ali, e você vai voltar à origem dos seus. Você fala, eu quero voltar à origem de tal coisa, de tal fato que aconteceu. Então, a sua consciência vai te levar para lá. Lembra o que o Rafa falou? Não existe passado, presente e futuro. Faça um teste para você ver. Você vai voltar para aquele determinado ponto.
A hora que você chegar lá, você vai vivenciar a situação que originou, quando você quer tratar de um problema, um trauma, etc. Você vai vivenciar o que cada participante daquele espaço ali, tempo, espaço, está vivenciando, está sentindo naquele momento. Você só vai vivenciar para entender, entendeu? Você vai se colocar no lugar dele. Você não vai modificar o sentimento que cada um teve. Você só vai modificar o sentimento que você teve. Se você ficou com raiva lá atrás, então você vai modificar esse sentimento para perdão, alegria e amor. E volta para o seu presente. Você vai ver que no decorrer do tempo é, vai gerar uma cadeia de desconstrução e construção de novas crenças, novos paradigmas. E com o passar do tempo, porque tudo é um processo, você vai ver que vai modificando a sua vida, tá bom? Faça esse teste. Você que assistiu a gente até aqui. Vou mostrar duas ferramentas que eu trouxe aqui, que faz parte do trabalho xamânico, né? Que nós citamos. Isso aqui é um cachimbo xamânico. Ele não está todo adornado ainda, tem só a parte do fornilho. É uma ferramenta fantástica que dá para utilizar no trabalho xamânico. E outro é a ferramenta utilizada para aplicar o rapé. O rapé também é derivado do tabaco. Bom, então, se você gostou desse vídeo aqui, deixa aquele like, dá um comentário aí para se você já teve acesso com algum ancestral seu, ou se você gostaria de ter e não sabe como. Nós demos algumas dicas aqui para você, tá bom? E gratidão por nos assistir, e gratidão por curtir o nosso vídeo. Se inscreve no canal. Ô, Marco, gratidão aí por apresentar esses dois instrumentos aí. Saudade de passar um rapé. Adorava ficar deitado na grama, sentindo a conexão. É muito bom, é muito bom. Precisa ter muita maturidade também. Eu acho que é